esta primeira parte não vamos demorar muito tempo aí, vamos fazer assim, uma leitura muito rápida da estrutura do Evangelho, para depois vermos o discipulado. O discipulado, concretamente, o grupo dos 12, e o que nós chamamos depois os discípulos menores, nomeadamente o papel das mulheres, que ontem se frisava isso no palavreado, que é a importância das mulheres no Evangelho de Marcos. Às vezes pensamos que é apenas Lucas que fala das mulheres, nós vamos verificar que a mulher tem um papel proeminente também no Evangelho de Marcos. É o grupo dos chamados discípulos menores. Porquê? Porque Marcos se ambienta particularmente como discípulos o grupo dos 12. Bom, e nós começávamos pelo simples facto de dizermos que Marcos é o primeiro evangelho que é redigido mais ou menos no ano 70. É um evangelho extremamente interessante pela vivacidade da linguagem, em primeiro lugar, depois pela uma linguagem muito mais, diremos, mais pobre que o de Lucas, mas escrito com uma vivacidade que quase nos faz perceber, quando estamos a ler os diversos relatos, nos faz-nos perceber que nós fazemos parte desses acontecimentos. É como se estivéssemos dentro daquele acontecimento, como se fizéssemos parte daquela multidão que está a ver Jesus, que são testemunhas oculares do agir de Jesus. É, sem dúvida, como eu vos disse, um evangelho que é redescoberto apenas no século XIX. Até aí era um evangelho desconhecido, que pouco se falava dele. E porquê? Porque, a partir de Santo Agostinho, ele dizia que Marcos não fez mais do que compilar Mateus e Lucas, o que é precisamente o contrário. É precisamente Mateus e Lucas que se inspiram no Evangelho de Marcos. E quando, a partir do momento, finais do século XIX, se redescobre esta novidade do Evangelho de Marcos, muitas coisas se têm escrito sobre este autor e sobre este Evangelho. São inúmeros os estudos que hoje encontramos no evangelho, sobre o Evangelho de Marcos. Se particularmente este interesse geral, há um outro que nós perguntamos, mas quem é este autor? Marcos não fez parte do grupo dos discípulos, ao contrário de Mateus, como nós sabemos. Marcos teria conhecido Jesus, talvez, concretamente, quando se tratou de todo aquele acontecimento do ministério de Jesus em Jerusalém. Então, podia ter conhecido nessa altura. Porém, sabemos que Marcos é muito próximo de Pedro. Dizem alguns autores que o que Marcos faz é passar para escrito aquilo que eram os discursos de São Pedro. Mas e a questão que colocamos é, mas quando é que veio esta amizade, esta proximidade entre Marcos e Pedro? Se nós formos ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 12 e seguintes, nós vamos encontrar um episódio muito interessante. E o que é que se refere nesse episódio? Pedro tinha, efetivamente, saído da prisão, aquela saída miraculosa. E onde é que Pedro se dirige? Dirige-se à casa de Maria, mãe de João Marcos. E quando bate à porta, a empregada fica tão feliz que, em vez de abrir a porta a Marcos, dirige-se particularmente aos que estavam em casa para dizer: Pedro está à porta. Ora, o que é que isto revela? Fala-nos daquilo que se chama as domus ecclesiae, aquilo que as primeiras comunidades cristãs faziam. Não havia um espaço, não havia uma igreja para celebrar, era nas casas particulares, a primeira expressão de comunidade, a primeira expressão de igreja. No fundo é uma expressão de família. Portanto, falarmos de igreja, quando hoje dizemos que a comunidade cristã é uma família de famílias, ela já começa logo na fase inicial da vida da igreja. Reuniam-se ali para escutar a palavra e celebrar a Eucaristia. E, portanto, Pedro frequentava com regularidade a casa de Maria, mãe de João Marcos. Curioso é percebermos também, em particular, que este conhecer da voz de Pedro era regular lá. E isto mostra, sem dúvida, esta proximidade entre Pedro e Marcos.
E, portanto, Marcos tornou-se muito próximo da figura de Pedro. E é a partir daí que, de facto, mais tarde, Marcos escreve o Evangelho este, de uma estrutura muito simples, é o mais pequeno de todos eles, apenas com 16 capítulos. Ao contrário, por exemplo, de Mateus, que tem 28 capítulos. E, portanto, é um evangelho simples, é um evangelho que nós o lemos em 2 horas. E, portanto, é apetecível, nesta altura, em tempos de confinamento, podermos pegar o evangelho de Marcos numa tarde ou num serão e somos capazes de o ler todo, porque todo o desenrolar, todo o evoluir deste evangelho é, efetivamente, cativante. Daí que seja o evangelho muito acessível à nossa compreensão. Este é um aspecto, já do próprio autor. A quem é que, efetivamente, Marcos dirige o seu evangelho? Marcos dirige o evangelho, sem estarmos agora com grandes detalhes, visto não ser esse o tema do nosso encontro, ele dirige o seu evangelho a uma comunidade composta, essencialmente, de gente pagã. Contrariamente a Mateus, que escreve o evangelho dirigido a uma comunidade proveniente do judaísmo. E porquê? Reparemos que Marcos usa muito pouco ou quase nada, apenas pequenas referências, ao Antigo Testamento. E o não usar o Antigo Testamento, Marcos, mostra que se usasse, era algo desconhecido para o seu auditório. O seu auditório é preeminentemente pagão. E por isso encontramos esta forma tão clara como ele rediz. Este evangelho, nós podemos, sem dúvida, dividi-lo em 2 partes distintas. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8º, com o capítulo 8º, deixem-me cá ver o versículo, eu creio que é o versículo 27, eu digo-vos já, exatamente, até ao 26, nomeadamente, nós encontramos este Jesus na Galileia, instruindo as multidões, instruindo os discípulos, instruindo todos aqueles que dele se aveiram. A partir do capítulo 8º, versículo 27, Jesus começa a falar do seu destino final. É a primeira vez que Jesus fala do destino final. Aquele encontro tão maravilhoso em Cesareia de Filipe com os discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? E ao que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o enviado. E, portanto, diremos que aqui há um volte-face do Evangelho, que depois já veremos daqui a pouco. Outro aspecto importante do Evangelho é verificarmos que é um Jesus que está sempre acompanhado. Sempre. Ou as multidões, ou os discípulos. Não é um Cristo que esteja sozinho. Há apenas 3 momentos em todo o Evangelho em que Jesus está sozinho. E quais são eles? Precisamente logo no primeiro capítulo, quando, após aquele dia típico, que assim se chama, em que Jesus fez muitas curas, foi à sinagoga de Cafarnaum, a seguir foi à casa da sogra de Pedro, depois foi para casa e virou-se muita gente à volta dele, e depois curou muita gente, pregou, ensinou aquela gente, e depois ele vai de madrugada para um sítio isolado. E é quando Pedro diz, todos te procuram. E Jesus diz, vamos a outras aldeias e cidades, porque foi por isso que eu vim. Portanto, é aquele primeiro momento de intimidade com o Pai. O segundo momento é precisamente após a primeira travessia do lago da Galileia. E nessa travessia, ele de facto despede a multidão, envia os discípulos de barco para outra margem do lago, e ele fica sozinho no monte a rezar. E o terceiro, finalmente, quando leva Pedro, Tiago e João no jardim do horto e se afasta deles para orar. São os 3 momentos. Portanto, diremos que o Jesus em Marcos é um Jesus muito acompanhado. Há sempre uma multidão de gente atrás dele. Daí que a multidão tem um papel muito importante em todo o Evangelho. É esta multidão que o segue, vinda de toda a parte. Nós verificamos no capítulo 3º e no capítulo 5º, faz-nos precisamente
a multidão que era vinha da Idumeia, de Jerusalém, de Sírio, de Tiro e de Sidon, de Além Jordão, da Decápolis, portanto, é uma multidão muito diversificada. Não se trata apenas do povo judeu, mas trata-se de gente que vinha de toda a parte para o escutar. A sua fama espalhou-se por toda a região. Aparece esta afirmação com alguma regularidade. Paralelamente à multidão, temos os próprios discípulos. E é interessante verificarmos que logo na primeira parte do Evangelho, a partir do versículo 14, diz-nos isto o texto. Perdão, a partir do versículo 16 diz isto. Ao passar junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde atrás de mim, e farei com que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente deixando as redes, o seguiram. Os dois versículos seguintes é quando Jesus chama logo Tiago, filho de Zebedeu, e João. Portanto, Jesus, propriamente, antes de iniciar a sua vida pública, associa a si um grupo de discípulos, os 4 primeiros discípulos. E é olhando para este episódio que marca logo o que é ser discípulo de Jesus. E perguntamos, mas o que é ser discípulo? Olha, é seguir Jesus. E seguir é ir atrás de Jesus. Mas ir atrás de Jesus pressupõe o quê? Um abandono de si mesmo. Isto é, um desprender-se daquilo que é a sua vida do cotidiano para abraçar um novo projeto. E por isso diremos que o primeiro chamamento que nos aparece estes 4 primeiros discípulos, Jesus não lhes apresenta um programa. Não diz, vocês virão para isto, para aquilo. Apenas lhes diz, vós vireis e de hoje avante sereis pescadores de homens. Eu estou convencido que eles não perceberam nada do que Jesus disse. Eles não tinham noção do que era ser pescadores de homens. Mas o bonito neste relato é precisamente a disponibilidade e a prontidão que eles manifestam em seguir o próprio Jesus. Esta confiança faz-nos lembrar o quê? Faz-nos lembrar, nomeadamente, o chamamento de Abraão, aquele que tinha uma vida já tão organizada, tão estruturada, em que ele apenas responde ao convite de Deus, abandonando a sua terra e a sua família, abandonando toda a sua vida, apenas com 2 promessas no bolso. A promessa de uma terra e a promessa de uma grande descendência. E, portanto, diremos que a nossa preocupação, mesmo hoje, responder ao chamamento de Deus, não é responder a um programa concreto, é responder ao apelo que Jesus nos faz. Pressupõe um despreendimento e pressupõe uma confiança. E, de facto, nós, por experiência própria, sabemos que é isso que acontece. Não sabemos, efetivamente, o que é que, de facto, nos espera. Por isso mesmo, o ser discípulo é deixar-se conduzir pelo Mestre. E é curioso que, veremos daqui a pouco, que o próprio Pedro, quando quer, no fundo, alterar este trajeto no capítulo 8º, como vos falei, Jesus a quase que se ira contra ele. Tem uma linguagem muito ríspida para com Pedro. Vai para trás de mim. E, portanto, diremos que ser discípulo, em primeiro lugar, é responder ao apelo, vinde. Este imperativo que se nos coloca, vinde. Não para seguirmos um programa, mas para seguirmos a pessoa de Jesus. E Jesus não nos diz sequer, neste primeiro relato, apenas dirá, sereis pescadores de homens. E é curioso que são estes próprios discípulos que depois começarão sempre a seguir Jesus. São estes primeiros discípulos, eu diria que Jesus tem um carinho especial por estes primeiros discípulos. Reparemos que, ainda ouvíamos há 15 dias, no Evangelho do domingo, Jesus se viu com Pedro, Tiago e João. É Pedro, Tiago e João que acompanham Jesus precisamente na cura da filha do chefe da sinagoga, Jairo. São estes discípulos que acompanharão depois Jesus
particularmente quando vai para o Jardim do Horto. Portanto, diremos que estes discípulos são uns privilegiados, são alguém que efetivamente participam, está até em baixo, a chave, participam destes momentos de intimidade com o próprio Jesus. São estes primeiros que o acompanham. E o acompanham a partir logo de quê? Acompanham logo na sinagoga de Cafarnaum, e depois em casa da sogra de Pedro. Quando a sogra de Pedro é curada, aproximando-se, agarrando-lhe a mão, levantou-a, a febre deixou-a, e ela começou a servi-los. Não é apenas a Jesus. A sogra de Pedro começa a servir os próprios discípulos de Jesus. Não é apenas a Jesus. Portanto, estamos aqui diante da força que existe, da proximidade que existe entre Jesus e este primeiro grupo que Jesus chama. Portanto, diremos que ser discípulo é seguir a Jesus. Não é um programa. Os programas adequam-se às realidades e às necessidades. Seguir a Jesus é sempre deste jeito de entrega e deste jeito de serviço, de disponibilidade. Isso parece-me que é fundamental. É curioso que, tal como nos outros evangelhos, também o próprio Marcos nos apresenta depois o chamamento do restante grupo para constituir os 12, e vamos encontrá-lo no capítulo 3, versículo 13 e seguintes. Diz-nos o texto de uma forma muito interessante. Subiu então para o monte e chamou a si aqueles que ele queria e foram ter com ele. Jesus chamou a ele aqueles que ele queria. Não se trata de uma questão de oferta. Olha, senhor, estou aqui. Não. A iniciativa é de Jesus, este querer é de Jesus. E, portanto, diremos que esta instituição dos 12, como nós sabemos, esta referência às 12 tribos de Israel, não interessa entrar por aí agora, diz, subiu então para o monte e chamou a si aqueles que ele queria, e foram ter com ele. É curioso que se Jesus chama os primeiros 4 discípulos a partir do mar da Galileia, a partir do seu concreto da vida, daquilo que era o seu cotidiano, aquilo que era a sua sobrevivência, aquilo que era o seu ganha-pão, aqui há um momento muito solene. Porque Jesus sobe ao monte. O monte é sempre um lugar especial e nós sabemos isso perfeitamente, o sentido bíblico do monte. O monte é um momento de intimidade, é um momento de solenidade, é um momento, diremos, de intimidade. E é Jesus que, do mesmo modo, aqui, como no primeiro capítulo, toma a iniciativa. Jesus chama a si aqueles que ele queria e foram ter com ele. E constituiu 12, aos quais também chamou apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a proclamar e ter a autoridade para expulsar os demónios. E aqui põe-se a questão, efetivamente, qual é a missão dos apóstolos, a missão dos 12. E a primeira missão do discípulo é estar com o mestre. É a primeira. É fazer a experiência com o mestre. É aprender do mestre. E, portanto, diremos que, quando diz ser apóstolo, é ser enviado a anunciar e a ajudar, tudo correto. Mas se não há esta experiência de estar com Jesus, viver esta intimidade com Jesus, de aprender dele, de escutar de facto com o coração, a missão será muito... Isto é, eu diria que começaremos a pregar-nos a nós mesmos, em vez de ser com Jesus. Portanto, diremos, a primeira missão do discípulo que o Evangelho de Marcos nos apresenta é estar com ele. O versículo 14 é muito claro. Para estarem com ele, para depois os enviar a proclamar e a terem autoridade para expulsar os demónios. A estarem com ele. É o estar com ele. É permanecer em Jesus. É ser capaz de viver esta intimidade com Jesus. E, portanto, diremos que a nossa primeira missão como cristãos,
como consagrados, é estar com Jesus. E estar com Jesus para dele aprender. Não deixa de ser curioso que Jesus explicava as parábolas aos seus discípulos em particular. Esta é a experiência de estar com ele. É aprender dele. É, no fundo, diremos, alicerçar a missão a partir de Jesus. E diremos, depois continua, e ser, no fundo, diz, para estarem com ele e para os enviar a proclamar. Isto é, a anunciar. Reparemos que Jesus atribui aos seus discípulos a mesma missão que ele tem. Diz-nos, voltando um pouquinho atrás, quando Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum, diz-nos o texto no capítulo 1, versículo 21, diz isto: no sábado, tendo entrado na sinagoga, ele começou imediatamente a ensinar. Portanto, a primeira missão de Jesus é este ensinar, é falar de Deus, é dar a conhecer Deus, dar a conhecer o plano que Deus tem para todos nós. Portanto, Jesus não vai ali para fazer milagres, mas ele vai, em primeiro lugar, para ensinar. A palavra tem aqui um peso fundamental. E é, precisamente, a partir da experiência de estarmos com Jesus, que somos enviados a proclamar, a anunciar, a ensinar. Esta é esta missão. E depois confirma, tal como de facto encontrávamos em Jesus, e a terem autoridade para expulsar os demónios. Portanto, diremos que, e a terem autoridade. A autoridade não é do discípulo, não é pela nossa força de vontade, não é pelo nosso querer, não é pelas nossas criatividades pastorais, não é pelas nossas inteligências. Diremos que a autoridade é dada pelo próprio Jesus aos discípulos. Há um outro episódio muito interessante, que é muito claro e nos ajuda a perceber esta autoridade, onde vem esta autoridade, que é precisamente no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João sobem ao templo e encontram o paralítico à entrada do templo da Porta de Salomão. Aquela gente passa todo, o paralítico estava ali, no fundo, a pedir, estava ali, no fundo, no fundo, a ganhar, para sobreviver naquela esmola, como infelizmente hoje encontramos ainda muitos dessas imagens, mas Pedro e João dizem, quando sobem ao templo às 3 horas da tarde, não temos nem ouro nem prata, mas temos aquilo que de facto Jesus nos deu. Levanta-te. E, portanto, aqui é uma imagem muito clara, com Pedro e João, a autoridade que exercem para realizar milagres, não é deles, mas tem a autoridade que Jesus nos deu. Portanto, a autoridade vem do próprio Jesus. Esta autoridade, esta força que vem do próprio Jesus. Fruto de quê? Fruto da experiência que fizeram com Jesus. De estarem com Jesus. Não sei se fiz entender. Até aqui. Muito bem. Então, continuando, o que é que nós depois encontramos? Para proclamar a expulsão aos demónios, diz: constituiu, pois, os 12. Simão, que pôs o nome de Pedro, e encontramos depois aqui uma lista. Uma lista, de facto, de 12 nomes. E já diz, era um grupo de pescadores. É arriscado dizermos que era um grupo de pescadores. Para os primeiros 4 eram. Os outros nós não sabemos. Sabemos muito pouco e alguns não sabemos absolutamente mais nada. Encontramos este grupo dos 12, diversificado, uns pescadores, mas não esqueçamos a figura de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, e portanto Jesus também o chama para integrar o grupo dos 12. E nesta perspectiva diremos que é um grupo que eu acredito que era um grupo bem diversificado. Não era apenas pescadores, mas se calhar muitos eram agricultores, outros engenheiros ao seu tempo. Portanto, diremos que era um grupo diversificado, com experiências diferentes, com caminhos diferentes, com percursos diferentes, tal como nós hoje também. E isso, a beleza, efetivamente, desta diversidade ajuda-nos, sem dúvida, a entender como Deus toca
cada aspecto toca os mais diversos aspectos da vida. E é este caminho que somos chamados a percorrer como discípulos hoje, com as nossas experiências, com a nossa sensibilidade, com a nossa vida profissional. Somos chamados, sem dúvida, em primeiro lugar, a estar com Jesus, a proclamar e a expulsar os demónios. E os demónios hoje aplica-se a toda a gente, a todo aquele que tem esta consciência de missão. Somos convidados, percebendo que esta autoridade nos vem de Cristo, que é a expulsar demónios. Os demónios não são apenas estes demónios que nós encontramos descritos na Sagrada Escritura, mas são os demónios do nosso tempo. E os demónios do nosso tempo são tão escravizantes quanto os demónios de que nos falam os evangelhos. Esta perplexidade em que vivemos, esta angústia em que às vezes se encontram, que perturba, que destrói, que desgasta a vida das pessoas. Portanto, somos, sem dúvida, enquanto consagrados, portadores desta boa nova. Levar a boa nova é também sermos capazes de fazer os milagres do cotidiano, que são muito importantes, que são de um peso extraordinário, que são, no fundo, o confirmar a nossa palavra e são fruto de fazermos a nossa experiência com Jesus. Isto encontramos aqui estes dois chamamentos. É curioso que neste chamamento que nós encontramos dos 12, aqueles 4 feitos no lago, todos os outros num monte, num momento de grande solenidade, em São Lucas, por exemplo, diz-nos o texto que Jesus passou a noite inteira a rezar no monte até escolher os 12. E que só depois é que descem para o monte, encontram a multidão na planície. No fundo, o discípulo é chamado, é eleito, é convocado, responde a este chamamento de Jesus, não para ficar no monte a deliciar-se, mas para vir para o meio das multidões. E a multidão são os homens e mulheres de cada tempo, que esperam por nós. As multidões de hoje necessitam da mesma palavra de conforto e de esperança que necessitavam as multidões ao tempo de Jesus. São as multidões que de facto se cruzam connosco hoje em dia. Hoje até não, porque agora estamos todos confinados e portanto não há grandes multidões. Mas não é preciso termos uma multidão muito numerosa, é cada coração que nós somos chamados a tocar. Como Jesus de facto tocava o leproso, como Jesus tocou a urna do filho da viúva de Naim, como Jesus tocava cada homem e cada mulher para transformar a sua vida. E a nossa missão passa hoje muito por este aspecto. Tocar o coração de cada um. No mundo em que nós vivemos, de facto tão disperso, num mundo que de facto nos leva hoje, nos ilude com tantas coisas, que nos distrai do essencial, a missão hoje passa muito por tocar o coração de cada pessoa, para transformar, como transformava Jesus, a vida daqueles que dele se abeiravam. E este é, sem dúvida, em primeiro lugar, os chamamentos destes discípulos. Não esquecer nunca que o primeiro aspecto é estar com Jesus, é permanecer em Jesus, é viver em Jesus. É curioso que os discípulos, este grupo dos 12, passam a ser, juntamente com a multidão, são também um grupo sempre presente na vida de Jesus. Sempre. Um Jesus que ensina às multidões, um Jesus que também ensina o grupo dos 12. Até com a particularidade de Jesus, ao narrar as parábolas, a explicar particularmente em casa aos discípulos. No fundo, esmiuçar tudo aquilo. É pegarmos. Jesus o que fazia era uma grande catequese aos próprios discípulos. Aquela catequese que é urgente que a façamos hoje também nos nossos tempos. Aquele explicar, aquele ensinar, aquele esmiuçar para que fosse compreensível. Agora, vamos uma questão. Será que os discípulos entenderam sempre tudo isto que Jesus ensinava? Não. Eles tiveram muita dificuldade em entender a missão. E não deixa de ser curioso que, à medida que fomos avançando no Evangelho, à medida que vamos progredindo no Evangelho, vamos notando o grupo dos 12 cada vez mais, diremos, mais fragilizados, assim que possamos dizer.
se aparece nesta fase inicial com uma força extraordinária, como se fossem homens que eram capazes de derrubar o mundo, como se fossem homens que nunca vacilavam, como se fossem homens que, efetivamente, não teriam qualquer dúvida. Eles começam, em determinado momento, um grupo que mostra as suas fragilidades. E mostra a sua fragilidade não só a partir da segunda parte, mas logo na primeira. É interessante verificarmos que também no capítulo 4, logo a seguir às parábolas, vem esta primeira travessia do deserto e mostra logo a primeira fragilidade dos discípulos. O medo, o interrogarem-se quem é Jesus. O discípulo é aquele que permanentemente se interroga sobre a pessoa de Jesus. Não é aquele que aceita tudo pacatamente, mas é aquele que se interroga sobre a pessoa de Jesus. É aquele que se deixa interpelar pela pessoa de Jesus. E é interessante como neste capítulo 4, a partir do versículo 35, os discípulos, ao fazer esta travessia do lago da Galileia, e se levanta também a tempestade, a primeira questão que eles levantam: mestre, não te importa que morramos? Isto no versículo 38, ele estava há pouco a dormir, é muito interessante esta imagem, acordaram então e disseram: mestre, não te importa que morramos? Há aqui a fragilidade, há aqui a falta de confiança dos próprios discípulos, há aqui o medo. E portanto reparemos que Jesus estava no barco com eles, Jesus estava ali a dormir, Jesus estava confiante naquela viagem. Os discípulos tremem, os discípulos apavoram-se, os discípulos têm medo da morte, acham que é o fim deles, e por isso não tens medo que morramos. E é curioso que a primeira questão que Jesus faz, a resposta que Jesus dá ao medo dos discípulos é acalmar o mar. Levantou-se, diz o texto, repreendeu severamente o vento e disse: cala-te, fica quieto, cala-te, fica quieto. O vento amainou e fez grande bonança. E o que é que de facto aqui nos aparece? Aparece a reação dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E o primeiro discípulo é aquele que se interroga, é aquele que o estar com Jesus o leva, no fundo, a questionar-se várias vezes sobre quem é a pessoa de Jesus. Não esqueçamos que o facto de os discípulos estarem com Jesus não eram homens cheios de certezas, até porque eram homens de fé, na sua fragilidade. E a fé pressupõe sempre a dúvida. Se não transformamos numa lógica. Ora, este perguntar-se por Jesus, este interpelar-se por Jesus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, mostra o longo caminho que eles têm de fazer para compreender verdadeiramente quem é a pessoa de Jesus. E nós olhamos para esta fragilidade dos discípulos, de um grupo que Jesus chama não de gente santa e pura, não de gente de certezas, mas gente cheia de fragilidades, gente cheia de receios, gente cheia de incompreensões sobre o mistério de Deus. E aqui diremos que também nós, chamados por Deus, também sentimos estas fragilidades, também sentimos muitas vezes estes receios, também duvidamos e muitas vezes nos perguntamos quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem. E é importante que estas questões surjam sempre. Quando acharmos já conhecemos suficientemente Jesus, estaremos muito longe do reino de Deus. Como havíamos no Evangelho desta semana do escriba, não estás longe do reino de Deus. Pois, mas não está lá. Esse é que é o problema. A questão é nós não estarmos afastados do reino, mas é estarmos integrados no reino. É fazermos parte deste reino. E ele acontece, este integrar-se, este fazer parte, este ter o sentido de pertença do reino, vem sem dúvida deste questionar sobre Jesus. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E, portanto, verificamos que os próprios discípulos têm dúvidas, que os próprios discípulos têm medo de morrer, que os próprios discípulos também vivem
em muitas circunstâncias, tem esta ausência de confiança e de abandono. Se inicialmente eram homens que livremente seguiram Jesus, confiantes com certeza, mas, como volto a frisar, não era seguir um programa, mas era seguir a pessoa de Jesus. E por isso vamos encontrar os discípulos cada vez mais nesta fragilidade humana, nestes medos e nestes receios. Somos hoje este grupo de discípulos, com medos, com receios, com incógnitas, às vezes sem sabermos bem o caminho que devemos seguir. Por isso, a necessidade de dizer quem é este homem. Esta é a grande questão. Bom, há logo a seguir um outro episódio, no capítulo 6, que Jesus acrescenta um pouco à missão dos discípulos. Se recordarem, como há pouco vos disse, se o primeiro aspecto é estar com Jesus, fazer a experiência com Jesus, se o segundo é proclamar, e o terceiro aspecto tem a ver com a questão de autoridade para expulsar os demónios, no capítulo 6, na primeira multiplicação dos pães, isto é, em 6:34 e seguintes, eles são chamados também a distribuir o pão. Há aqui uma novidade na missão dos discípulos. Não é Jesus que distribui o pão, são os próprios discípulos que são convidados a distribuir o pão, isto é, a distribuir as bênçãos de Deus, a distribuir as graças de Deus, a distribuir o dom de Deus, a saciar aquela multidão. Mas de onde é que vem esta autoridade? De onde é que vem este princípio? É sem dúvida a partir de Jesus. Jesus tem que ser sempre o centro da nossa vida. Tudo o que somos, tudo o que fazemos é em Jesus, por Jesus e com Jesus. Ora, neste relato, que aparentemente até era pacato, é curioso que são os próprios discípulos que dizem: ó Senhor, hoje já está tarde, despede a multidão, está muito tarde. É o cuidado que os discípulos têm. Porém, eles estavam muito longe de perceberem o milagre da multiplicação dos pães. Eles assistem, são testemunhas oculares deste gesto de Jesus, eles percebem o quanto, de facto, Jesus se preocupa com aquela multidão, porque, como diz o texto, eram como ovelhas que não têm pastor, esta grande imagem retirada do Antigo Testamento, esta imagem do pastor e do rebanho, no versículo 34, precisamente, eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem esta compaixão por aquela multidão, no sentido de mostrar aos próprios discípulos que o ter compaixão é, no fundo, é já um gesto de amar aquela gente que tinha vindo de toda a parte, aquela gente que vinha, uns porque acreditavam em Jesus, mas outros que vinham apenas para assistir, aquela multidão extremamente diversificada. É uma multidão que, efetivamente, nós somos chamados e convidados, também hoje, a ter compaixão pelos os homens e mulheres do nosso tempo, daqueles que vivem em situações de grande dificuldade, porque eles têm fome, até do próprio pão, o pão enquanto físico, mas também aqueles que têm fome e sede do verdadeiro alimento que é Cristo. E, portanto, somos nós, e o próprio Senhor hoje nos mete a cada um de nós, a sermos portadores desta graça, destes dons, àqueles que vivem em situação de grande carência, seja ela física, seja ela espiritual. Ora, e diremos por isso mesmo que é dada aqui uma nova dimensão à missão dos próprios discípulos. Diremos que é um esclarecer da missão dos próprios discípulos. E, portanto, volto a recordar, Jesus vai ajudando os discípulos a perceberem a sua própria missão. E é já, no fundo, nestes episódios, que nós vamos, desta presença contínua, sempre destes discípulos com Jesus, que Jesus também os tinha enviado, uma missão, precisamente, até antes do milagre dos pães, também no capítulo 6, nós encontramos o envio dos 12. Chamou então assim os 12 e começou a enviá-los 2 a 2.
Deu-lhes, digo aqui de novo, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um único bastão, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro na cintura, mas que tivessem as sandálias calçadas e que não se vestissem duas túnicas. E disse-lhes: quando entrardes numa casa, permanecei lá até lá sairdes. E se num lugar não vos acolherem nem vos ouvirem, ao sairdes lá, sacudiu o pó debaixo dos vossos pés, como testemunho contra eles. Então, tendo saído, proclamavam para que se convertessem, expulsavam muitos demónios e ungiam com azeite muitos enfermos e curavam-nos. É um aspecto muito particular neste texto. Quando Jesus envia os 12, dá-lhes uma série de instruções de como é que eles devem comportar, o que é que eles devem, de facto, levar consigo. Dá-lhes, de facto, a missão, proclamar e concretiza. Proclamar para que se convertam, para que mude o coração, para que mude, para que se deixe transformar, tornando aquele coração mais de carne. Um coração de carne é um coração que ama, é um coração que se deixa amar. E, portanto, nós vamos verificar que o objetivo da proclamação da palavra, proclamar a Boa Nova, este anúncio da Boa Nova, que é Cristo, é, efetivamente, ter um objetivo para que se convertam. Não é apenas para passar tempo. O anunciar o Evangelho não se trata de um ATL para nos entretermos, mas proclamar significa a preocupação constante para que se convertam. Ontem dizia, precisamente do palavreado, que a nossa fé é uma fé do coração, a necessidade de converter o coração, tocar o coração. Não é apenas, não é as práticas farisaicas que é o mais fácil de fazermos, não, é deixar, não colocar qualquer barreira, não colocar qualquer obstáculo, é esta palavra que é transformadora da nossa vida. E por isso mesmo nós encontramos neste aspecto o objetivo de proclamar a palavra e a autoridade que é dada para expulsar demónios. E depois voltamos aqui um aspecto particular. E ungiam com azeite muitos enfermos e curavam-nos. No fundo é uma referência clara àquilo que depois por nós é hoje usado na igreja, neste sacramento da unção. Ungir com óleo. No fundo, ungir com óleo no Antigo Testamento era para ser enviado, aqui no fundo tem uma perspectiva de cura. Ora, e esta sem dúvida, até aqui, o enviar destes 12, já tinham de facto escutado a Jesus, tinham aprendido com Jesus, tinham tido já algum tempo com Jesus, tinham feito grandes percursos com Jesus, eles são agora enviados. E é neste episódio, neste envio dos 12, com esta particularidade, nos aparece depois o martírio de João Batista e o regresso dos 12. É curioso que em Mateus nós não encontramos isto. Jesus enviou os 12, mas não nos fala depois do regresso dos 12. Aqui aparece-nos, é interessante, os apóstolos reuniram-se junto de Jesus e anunciaram tudo quanto tinham feito e ensinado. No fundo, neste capítulo 5, 6, exato, neste capítulo 6, que é um capítulo bastante grande, no versículo 30 diz-nos precisamente isto, 6:30, os apóstolos reuniram-se junto de Jesus e anunciaram tudo quanto tinham feito e ensinado. O ensinamento está a ser muito presente em todo este ministério, este proclamar, este ensinar. E ele disse-lhes, vindo a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus tem a preocupação, engraçada, neste gesto para com os discípulos, dizer assim, olha, vamos partilhar um pouco da experiência. Vamos, no fundo, cada um vai falar daquilo que realizou, como se realizou, na medida que tomou consciência de ser missão hoje em dia. Iam para um lugar deserto, a sós. Era preciso também descansar, era preciso também revigorar alguma energia, era preciso, no fundo, que eles pudessem estar tranquilos. Há tempo para o outro, mas tem que haver tempo para nós. Nós esvaziamos completamente. Portanto, a necessidade, diríamos que era um tipo de um retiro que os discípulos iam fazer com Jesus. A partilha da sua experiência, mas num lugar ermo, num lugar a sós,
sem a multidão, sem a preocupação de proclamar aos outros, apenas a partilha daquilo que tinham sido as suas vivências, a partilha daquilo que tinham sido as suas experiências. E é aqui que, efetivamente, nós vamos depois continuando todo o Evangelho, onde vamos verificar de novo, logo a seguir a este regresso dos 12 e logo a seguir a esta multiplicação dos pães, uma nova travessia. E também aí, a partir do versículo 45, também aí os discípulos vivem esta fragilidade. Eles não tinham entendido o episódio dos pães. É assim que Jesus fala. Eles não tinham... Portanto, Jesus caminha sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma, de facto o mar é o lugar dos fantasmas, é o lugar dos demónios, é o lugar da morte, que era assim que era entendido, mas nós depois verificamos que o próprio Jesus aproveita o momento para lhes dizer a eles: não estejam já convencidos que sabem tudo. Já vos disse qual era a missão, já foram enviados, já partilharam, porém não estejam convencidos que sabem tudo. Vocês nem sequer entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, no fundo, faz-nos aterrar na nossa experiência. Diz-nos: calma, tem serenidade. Não é assim que lá vamos. E por isso diz a eles, incentiva-os, também não os derruba, não os destrói, não lhes diz a eles: não, se não vais lá, não, diz assim: tende coragem, sou eu, não temais. Este incentivo que leva à confiança. No fundo, este Jesus que se revela mais uma vez aos discípulos. Este Jesus que se mostra sou eu. Este sou eu faz-nos recuar ao livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, precisamente quando Deus revela a Moisés o nome: eu sou aquele que sou. Portanto, Deus revela-se a Moisés, aqui é o próprio Jesus que se revela aos discípulos. Portanto, diremos que os discípulos ainda têm um longo caminho a percorrer. Os discípulos têm sempre um longo caminho de aprender, de reforçar a sua fé, de fortalecer a sua fé. Nós hoje temos esta mesma necessidade. Temos sempre muitas coisas, e agora então, nesta altura do campeonato, temos tantas ofertas a nível das campanhas quaresmais, temos muitas coisas que podemos seguir ao longo deste tempo quaresmal. Eu até acho que tenho dito até nas minhas comunidades: olha, sigam não sigam todos, estou disperso com tanta coisa. E portanto também há muita oferta que nos pode levar a dispersar. Há que seguir um caminho com um fio condutor. Também aqui Jesus se revela aos discípulos no sentido de lhes fazer perceber que eles têm a necessidade ainda de aprender muito mais, de continuarem a questionar, de abrir o coração àquilo que é o que Jesus vai ensinando e revelando. E por isso diz: tende coragem, sou eu, não temais, não desfaleçam. Já às vezes aparece nos nossos compromissos, apetece-nos quase desfalecer. Isto não vamos a lado nenhum. Tende coragem, não temais. Jesus está connosco. Se ele não está na barca, como é que aconteceu nesta travessia, ele vem ao nosso encontro. E por isso, para nos incentivar, mas é preciso irmos percebendo o significado de cada gesto de Jesus na nossa vida. Os discípulos não tinham entendido ainda o significado dos pães, da multiplicação dos pães. Bom, passemos à frente, senão nós saímos aqui esta tarde. Dizer o seguinte: dizer que neste percurso que os discípulos vão fazendo, nestes discípulos que efetivamente têm dificuldades em entenderem a sua missão, aparece-nos, sem dúvida, no capítulo 8, versículo 27 e seguintes, o episódio que é crucial, onde nos mostra que efetivamente havia muita coisa ainda a aprender. E diz-nos o texto assim, 8, versículo 27 e seguintes, diz isto: Jesus saiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogava os seus discípulos, dizendo-lhes: quem diz os homens que eu sou? Eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros um dos profetas. Ele interrogava-os: vós, porém, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro disse-lhe:
tu és o Cristo. Então repreendeu-os severamente para que não falassem acerca dele a ninguém. Até aqui tudo tranquilo. O imbróglio aparece a seguir. Porquê? Porque a seguir é quando Jesus fala pela primeira vez do seu destino final. E diz, e começou a ensinar-lhes, lá está, esta preocupação constante de Jesus em ensinar, é necessário que o Filho do Homem, é necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei, ser morto e depois 3 dias ressuscitar. E dizia-lhes isto, diz o texto, e dizia-lhes isto com clareza. Não havia ali subterfúgios. E dizia-lhes isto com muita clareza. Então Pedro, tomando à parte, começou a repreendê-lo severamente. Mas ele, voltando-se e vendo que os seus discípulos repreendeu Pedro severamente e disse, vai para trás de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, mas dos homens. E este é o episódio que é verdadeiramente um volte-face do Evangelho. E um volte-face do Evangelho porque encontramos aqui, em primeiro lugar, um Jesus que sabia, tinha a consciência do que de facto se dizia dele, e portanto o que se dizia dele é que ele seria um profeta, seria o João Batista, ou de Elias, ou um dos profetas. No fundo, diremos que nem havia um conceito errado de Jesus, não era, até havia um conceito muito positivo sobre Jesus, mas estavam longe de ver Jesus como o Filho de Deus. E é curioso que esta confissão de fé, como Jesus, Filho de Deus, ela aparece aonde? Na boca de um pagão centurião romano, quando Jesus morre na cruz, no capítulo 15, versículo 39. Este era, na verdade, o Filho de Deus. E, portanto, diremos que a imagem que a multidão e que os próprios discípulos tinham de Jesus estava muito longe, efetivamente, de perceber Jesus enquanto Filho de Deus. Eles esperavam, de facto, tu és Cristo, isto é, tu és o ungido, tu és o Messias, mas esperavam um Messias político, um Messias que viesse restaurar o reino de Israel à imagem do rei David, com grande prosperidade económica, uma paz social. Portanto, não havia aqui não havia um conceito negativo, mas estavam longe de entender que era este Jesus. Os próprios discípulos, das muitas perguntas que foram fazendo, que é este homem que até o vento do mar lhe obedece, são os mesmos discípulos que aqui encontramos que estavam longe de perceber este Jesus, revelação plena, este Deus encarnado, estes novos tempos que efetivamente se iniciaram com a presença da vida de Jesus. E é nesta perspectiva que o próprio Jesus aproveita o momento para falar pela primeira vez, ele fala por 3 vezes, encontramos isso nos 3 evangelhos, ele fala pela primeira vez do seu destino final. Mas é interessante verificarmos que ele diz-nos, irá sofrer muito, às mãos dos sacerdotes, autores da lei, será morto e ao fim de 3 dias ressuscitará. Era, sem dúvida, para os discípulos um grande sinal, não de vitória, mas de fracasso. Era um fracasso total. Era humilhante seguir alguém que eles entendiam que vinha restaurar o reino de Israel e queria morrer numa cruz. Era, sem dúvida, eles consideravam quase como um tempo perdido, mas se nós saímos da nossa vida, seguimos-lo para agora ser morto, esta era uma questão que os incomodava verdadeiramente. Faltava-lhe um longo caminho a percorrerem. E por isso nós vamos encontrar a primeira reação de um Pedro, em que Jesus o repreende severamente, vai para trás de mim. No fundo, o discípulo não é aquele que vai à frente do mestre, mas é aquele que segue o mestre. E seguir o mestre é não se colocar à frente do mestre, é não querer conduzir os destinos de Deus, mas é, sem dúvida, saber aceitar aquilo que Deus tem para nos dar, ainda que incompreensível. Vai para trás, Satanás. Tu não tens em mente as coisas de Deus, mas tens em mente as coisas dos homens. Eu creio que nós hoje também, muitas vezes, teremos necessidade de purificar também o nosso coração e a nossa mente. Porquê?
volto a recordar que neste mundo tão disperso, muitas vezes temos dificuldade em, podemos, no fundo, buscar muito mais os interesses pessoais, os interesses dos homens, provavelmente os interesses de Deus. Os interesses de Deus são tão incompreensíveis à luz do mundo. De facto, para a cruz efetivamente, era para aquela gente, para os próprios discípulos, um sinal de fracasso, uma profunda derrota. E por isso Pedro reage desta forma, como porta-voz do grupo dos 12. Não era apenas o sentir de Pedro, era o sentir dos 12, do grupo dos discípulos, aqueles que foram chamados e enviados e que regressaram tanta coisa que eles tinham visto. Mas continua esta fragilidade humana muito presente na vida dos discípulos. E, portanto, nós depois vamos verificando, daqui para a frente, a incompreensão da parte dos discípulos, manifestada em quê? Em dois aspectos muito particulares. Em primeiro lugar, estamos diante da negação de Pedro, um Pedro que nega Jesus na noite da paixão, e depois, a seguir, a dispersão dos discípulos. Os discípulos dispersam-se. E, portanto, diremos que é um grupo que parece que vai perdendo a força à medida que segue com o mestre. É um grupo que tem dificuldade em acreditar à medida que, efetivamente, o caminho se vai percorrendo. Eles fazem o caminho com Jesus, mas é um caminho que muitas das vezes eles não entendem, não compreendem, têm dificuldade, estando com Jesus, têm dificuldade em abrir o coração. E é curioso que estes discípulos que se dispersam, apresentam-nos depois Lucas de uma maneira muito bela, aquela manhã de Pentecostes, que transforma radicalmente a vida dos discípulos. Isto é, aquilo que efetivamente era fragilidade e receios, transforma-se em coragem e audácia. Aquilo que os fazia estar fechados sobre si mesmos, transforma-se em proclamação. E, portanto, há aqui, diremos que é na força do Espírito que os discípulos compreendem efetivamente todo o mistério. E o episódio dos discípulos de Emaús também é disso muito claro. Marcos não nos apresenta essa faceta, não nos apresenta essa dimensão da força que, de facto, o Espírito gera nos próprios discípulos. O medo que se converte em coragem, o estarem fechados em casa, em que se escancara as portas e mais ninguém os para, porque eles são, sem dúvida, homens, essencialmente do Espírito. E aquele Cristo que para eles era uma incógnita sobre um Messias político, transforma-se radicalmente naquele que é o Filho de Deus, aquele que transforma a própria vida. E, portanto, diremos que este é, efetivamente, as características que percorremos no Evangelho sobre o grupo dos 12, sobre os discípulos. Falar em Marcos dos discípulos é, essencialmente, falar do grupo dos 12. Mas, para finalizar, apenas dois aspectos que eu gostaria de frisar também, que é o seguinte: nós encontramos também os chamados o grupo dos discípulos menores. E o que é que nós entendemos por este grupo dos discípulos menores? São aqueles que, efetivamente, nós vamos encontrando no Evangelho, são capazes de estar com Jesus, são capazes de dirigir a Jesus, para dele, efetivamente, aprenderem. Há um episódio muito interessante, eu diria 2 ou 3 episódios, podemos encontrar vários. Encontrávamos aqui 2 episódios que me parecem interessantes, que têm a ver com a mulher sirofenícia, que era grega, aquela mulher pagã, que vai à procura de Jesus para curar a filha. E nós verificamos aqui este entrosar da linguagem de Jesus com a entrosar da linguagem da mulher. Esta mulher que confronta o próprio Jesus. Dizia Jesus, não é possível tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Uma mulher que poderia ter desistido, poderia ter virado as costas, mas mostra aqui a persistência desta mulher. Mas também, dizia ela, Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Este diálogo entre a mulher e o próprio Jesus é de uma força brutal, porque ela insiste, ela persiste, ela não quer tirar nada que pertencesse aos filhos de Israel, ao povo de Israel, ela apenas quer umas míseras migalhas desses dons de Deus. E creio que Jesus também aqui se fascinou
com a fé desta mulher, como se fascinou com a fé daquela por onde passava muitas das vezes, como também se desiludiu na sua terra, fez apenas alguns milagres. Mas, particularmente, o cego de Jericó é um aspecto muito particular. Um Jesus de Marcos é um Jesus que se encontra permanentemente em caminho. É um Jesus que está parado. Ele está aqui, ele está ali, vai para aqui, vai para lá. E nós, se formos ver a geografia do Evangelho de Marcos, é muito curiosa, porque ele efetivamente acaba por passar por toda a parte, aldeias e cidades, ele atravessa o mar, ele vem do mar. Portanto, é um Jesus sempre em caminho. Faz um caminho. Não se trata de um caminho geográfico, não é isso que interessa, não é um caminho físico, não, mas é este caminho espiritual que Jesus manifesta no encontro com as multidões e com cada homem e cada mulher nas mais diversas circunstâncias, nos momentos da doença e nos momentos da morte. Mas este episódio do cego de Jericó é algo extremamente interessante, de um Jesus que passava, e que passava precisamente junto dos próprios, passava de Jericó, que caminhava para Jerusalém. Jesus ia a caminho. E neste ir a caminho, nós verificamos em determinado momento que há alguém que não está no caminho. Alguém que está fora do caminho. Há alguém que está, pela sua cegueira, não tem possibilidade de fazer o caminho. Está fora. E o cego de Jericó é disto paradigmático. É alguém que está fora do caminho, não pode por causa da cegueira que o impede de seguir o próprio Jesus. E aqui fica a interpelação. Quais são as cegueiras hoje do nosso tempo? O que é que impede, muitas vezes, fazermos caminho com Jesus? Mas, mais uma vez, é o próprio Jesus que para no caminho, que se enche de compaixão deste homem como se encheu de todos os outros, como se encheu da multidão, é Jesus que para e o chama. É este Jesus que não fica indiferente e que segue a sua trajetória, como faziam as multidões ao longo no templo de Jerusalém, que passavam e tinham lá o paralítico. Não, Jesus para e chama-o. Sem dúvida que o cego de Jericó tinha chamado o próprio, tinha chamado por Jesus, mas Jesus podia ficar indiferente. Aliás, mandavam-no no calar, não importunos o mestre. Mas Jesus para. Nada lhe passa indiferente. Jesus não apenas é sensível ao grito, ao apelo do cego e dos cegos hoje do nosso tempo, mas é um Jesus que para quê? Para nos inserir no caminho. O caminho que conduz a Jerusalém. E este inserir, este inserir no caminho provoca duas reações. Em primeiro lugar, a alegria do cego de poder fazer caminho, se libertar daquilo que o oprimia, a capa que o tinha, que era largar a capa, é no fundo um libertar-se dos seus impedimentos para se pôr em caminho com Jesus. E aqui temos diante também um outro tipo de discípulo, não aquele grupo institucionalizado dos 12, mas os muitos discípulos que existem sem fazer parte de um grupo institucionalizado. E nós hoje encontramos tantos homens e tantas mulheres sem fazerem parte de movimentos, sem fazer parte de presbitérios, sem fazer parte de congregações e de associações. São homens e mulheres vivendo este fervor por Jesus, também fazem caminho conosco. E o cego é disto uma referência, tornam-se discípulos. Ele segue o caminho com Jesus, liberta-se da capa, daquilo que o impede, e enche de alegria. E mais, outra reação, é a admiração daquela gente, da multidão. A multidão admira-se. Não é apenas o admirar-se e ficar de boca aberta. É uma admiração que leva a interpelar-se, que leva a questionar-se. E por isso é o próprio Jesus, é o próprio cego de Jericó, já curado, que faz caminho para Jerusalém com Jesus. É interessante verificarmos que Jesus, isto é, dos muitos milagres que Jesus faz, este é o único que nós assistimos a seguir Jesus. Outros provavelmente não o seguiram,
todos não tiveram a coragem de o seguir, nem todos seguem Jesus, mas há aqueles que de facto continuam, fazem o caminho com Jesus, o caminho para Jerusalém, que é o nosso caminho. E, portanto, às vezes a necessidade de nos libertarmos das nossas cegueiras, que nos colocam à beira do caminho, mas é preciso libertarmos das nossas cegueiras para nos pormos em caminho com Jesus. E isto é ser discípulo hoje também. Caminho para Jerusalém. Olha, eu para já não sei mais nada. Ai, e já passa. Não sei mais nada. Não sabe mais nada. Mais nada. É um bom discípulo, pronto, está sempre a aprender. Eu estava a ouvi-lo com tanto gosto que pensava assim, como é que é possível não haver mais apaixonados por Jesus Cristo? É verdade, Rosário. Será que transmitimos mal esta essência do que é ser discípulo? Se calhar. Rosário, às vezes eu penso que nos falta muito, na nossa igreja, falta-nos muito também este debruçar-nos, este curvar-nos perante a palavra. Aquela jornada que o Papa Francisco veio há 2 ou 3 anos a falar sobre o Domingo da Palavra, não é mais do que um grito que é lançado para que a igreja se debruce, se curve sobre a palavra. Eu estou plenamente convencido que surge daí esta grande necessidade cada vez mais. E é importante, efetivamente, este conhecer a palavra para a poder proclamar. É o que eu acho. Eu acho que realmente, não sou eu que acho, eu concordo com aqueles que pensam que a Igreja anda muito preocupada com ritos e pouco com a essência. É verdade. É verdade. Mas é curioso. Então, no palavreado, o padre Ricardo falava de uma coisa interessante, dizendo, já reparaste que diziam que ia falar com alguém que é muito devoto destes ritos hoje, já de modé, destes ritos voltados para a parede. Barrocos. Barrocos, exatamente. Barrocos e bacocos. E que não sabem nada de facto da palavra, não é? E se a nossa vida não se alimentar a partir da palavra, o que é que nós pregamos? Eu acho que precisamos a pregar nós mesmos. Mas o que é que nós temos de nós para pregar? Somos tão bons, temos que falar sobre nós, estamos muito longe. É isso que dizia no início, não é? Quando esquecemos aquela etapa do estar com Jesus, pregamos a nós mesmos. E eu penso que é um pecado grave que todos devemos. É verdade, Rosário. E, portanto, não tínhamos dúvidas, se a gente começa a pregar a nós mesmos, não pregamos nada de jeito. Temos pouca coisa para dar. Se não for na palavra, a gente não tem nada para dar. Agora, falar é de facto de uma petulância, queremos falar de nós mesmos. Portanto, é um pouco isto que me parece que o Evangelho de Marcos, de facto, ajuda-nos neste campo. Esta necessidade, de facto, esquecermos muitas vezes que o primeiro momento é estar com Jesus, é fazer a experiência de Jesus. A partir daí é que se faz. O discípulo faz a partir da experiência do estar com Jesus. Não é, pode saber muita retórica, mas se não for, diremos, fruto de uma experiência de amor com Jesus, não vamos a lado nenhum. Eu, por mim, já disse, gostei muito de o ouvir e foi realmente a falta da presença, estes meios também nos possibilitam estes encontros e para mim foi super. Mas orienta tu, então. Obrigado. Pronto, obrigado. Obrigado também, Rosário, gostei de te ver. Também. Penso que todas nós que estamos aqui a seguir e a ouvir com muita atenção. Dei conta que muitas escrevemos, às vezes também podemos nos perder a escrever e não. Mas pronto, fica a gravação também. Sim. Um obrigado grande, Padre Chico, por assim. Obrigado também a vocês por este convite. Para mim é sempre um grande prazer poder falar sobre o Evangelho. Prazer no sentido deste proclamar. Gostaria de saber muito mais, olha, mas a gente vai tentando
ir aprendendo cada dia os ensinamentos de Jesus para poder proclamar. É um pouco isso que vamos fazer. Obrigada, grande. Agora queríamos terminar, vamos partilhar a tela de uma música, Luz Terna Suave. Sim. Que anda aí um texto, uma versão nova que eu gosto muito. E íamos concluir com este momento de oração, se não tiver outra maneira de terminarmos esta sessão. Vamos, pode ser, senhor, pode. Obrigada. Obrigado, eu. Que importa, Senhor, se é tão longe para mim a praia onde tenho de chegar, se sobre mim levar pousada a clara luz do teu olhar. Hoje te peço, Senhor, para seres a luz que me ilumina e a plenitude da tua luz divina. Luz terna e suave no meio da noite, luz terna e suave no meio da noite, leva-nos mais longe, leva-nos mais longe. Não temos aqui uma morada permanente, leva-nos mais longe. Luz terna e suave no meio da noite. Que importa, Senhor, os meus passos mal andados e o desamor. Perdoa os meus pecados, eu sei que vais raiar